De volta com o regimento interno e de volta para falarmos do artigo 14 do regimento, tá? Aliás, não só o 14, nós vamos estudar o 14, o 15 e o 16, tá? Ainda estamos na composição e no funcionamento do órgão especial do TJ, tá? Vejam só o texto do artigo 14. Artigo 14. O mandato de cada membro eleito para integrar o órgão especial será de 2 anos, admitida uma recondução. Já estudamos isso, né? Já vimos que o mandato é de 2 anos. O importante aqui é o finalzinho do caput, admitida uma única recondução, não se esqueçam. Então 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2, podendo ser reeleito para mais 2 anos. É permitida uma única recondução. Atenção, não se esqueçam do finalzinho do caput do artigo 14. Podem marcar o caput, é a informação mais importante, tá? Os parágrafos 1º e 2º tendem a não ser cobrados, tá? Mas por quê? Vejam só. Parágrafo 1º. A substituição do desembargador eleito para integrar o órgão especial nos afastamentos e impedimentos será realizada pelo suplente disponível, mediante convocação do presidente do tribunal e na admitida recusa, tá? Então é questão óbvia, né? Se eu tenho um desembargador que foi eleito para compor o órgão especial, ele não pode comparecer à sessão do órgão especial, naturalmente ele vai ser substituído pelo respectivo suplente, tá? Eu tenho que lembrar que se nós tivemos uma eleição, existe um desembargador que foi eleito e outro ou desembargadores que não foram eleitos. Aqueles que não foram eleitos passam automaticamente a ter a condição de suplentes, de acordo com a ordem de votação. Então imagine o seguinte, para uma vaga do órgão especial, nós tivemos 3 desembargadores concorrendo, tá? Vamos supor, uma vaga, 3 candidatos. Naturalmente eu tenho um eleito, tá? Que vai ser o titular, o membro do órgão especial eleito pelo Tribunal Pleno para um mandato de 2 anos, tá? Quem que é o primeiro suplente? O segundo colocado na eleição. Quem que é o segundo suplente? O terceiro e último colocado na eleição, tá? E assim por diante. Então a gente tem que observar que sempre teremos um suplente, tá? Agora, pode ser que esse suplente não exista mais. Pode ser que o suplente tenha pedido exoneração do TJ, pode ser que o suplente tenha morrido, pode ser que o suplente tenha aposentado enquanto desembargador, enfim, nós podemos ter uma situação onde não exista mais suplente, tá? Aí vem o parágrafo 2º, vejam só o parágrafo 2º. Não havendo suplentes, ou sendo impossível a convocação dos suplentes para a substituição prevista no parágrafo 1º desse artigo, o membro eleito do órgão especial será substituído conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desse regimento. Aí vejam só o parágrafo 2º do artigo 13 que a gente viu na aula passada. A substituição do desembargador referido no parágrafo 1º desse artigo far-se-á pelo desembargador mais antigo da mesma classe, não integrante do órgão especial, mediante convocação do presidente do tribunal. Então eu vou observar a classe do desembargador que precisa ser substituído. É um desembargador oriundo da carreira? Eu vou puxar alguém da carreira, de acordo com a ordem de antiguidade do tribunal. É um desembargador oriundo da advocacia? Eu vou convocar alguém oriundo da advocacia. É alguém oriundo do Ministério Público? Eu vou convocar alguém oriundo do Ministério Público, tá? Mas isso, gente, se não tiver suplente, tá? Então por que eu acho que isso não tende a ser cobrado em um concurso público? Primeiro, porque a informação mais importante é a do caput, mandato de 2 anos, admitido uma única recondução, tá? Aí é o seguinte, preciso fazer a convocação em virtude, de uma necessidade de substituição do titular. Ora, eu vou convocar quem? O suplente disponível. Não tem suplente ou não há possibilidade de convocação do suplente, tá? Eu vou convocar um outro desembargador, não integrante, obviamente, do órgão especial, mas que seja da mesma classe daquele desembargador que precisa ser substituído. Nós estamos falando de regras que são muito internas, inerentes ao próprio funcionamento do órgão especial. Sinceramente, não faz sentido o examinador ficar fazendo esse tipo de cobrança, tá? Se ele for cobrar alguma coisa aqui, a tendência é que seja o caput do artigo 14, tá? Então não se esqueçam do caput do artigo 14. Artigo 15. Um membro eleito do órgão especial vai entrar em exercício quando, tá? Então vejam só, artigo 15. O novo integrante do órgão especial entrará em exercício
Inciso 1º, na mesma sessão em que ocorrer a indicação ou na primeira sessão que se seguir, no caso previsto no inciso 1º do artigo 13 desse regimento. Aí eu estou falando das vagas que são preenchidas por antiguidade, os 13 mais antigos. Eu não vou ter simplesmente uma portaria do presidente do tribunal constatando aquela situação que até então o 14º mais antigo se tornou agora o 13º mais antigo em virtude de uma aposentadoria, enfim, em virtude da ocorrência de uma vaga dentre os 13 mais antigos, tá? Então, naturalmente, se eu preciso tão somente dessa formalização, eu posso ter a entrada em exercício na mesma sessão em que ocorrer a indicação ou na primeira sessão que se seguir, no caso previsto no inciso 1º do artigo 13 desse regimento, tá? Aqui eu estou falando dos provimentos das vagas por antiguidade. Aí no inciso 2º, na primeira sessão que se seguir, a convocação do suplente ou a eleição para completar o mandato, nos casos previstos no inciso 2º do artigo 13 desse regimento. Aqui eu estou falando da seguinte situação, ó. Eu tenho um membro eleito e um membro eleito, ele aposenta, ele sai do tribunal, enfim, por algum motivo eu tenho uma vacância, tá? Dentre os membros eleitos, né? Dentre as 12 vagas destinadas para eleição. Eu vou ter ou a convocação de um suplente, ou então uma nova eleição, se não tiver suplente. Aí, naturalmente, o que eu preciso observar? Quem for convocado, o suplente, por exemplo, ou quem for eleito para ocupar essa vaga, simplesmente vai completar o mandato do antecessor. Não vai ficar mais 2 anos, não, vai completar o mandato daquele que era titular daquela vaga, tá? E aí eu preciso ter a entrada em exercício desse, tá? Então, ó, quando que ele vai entrar em exercício? Na primeira sessão que se seguir a convocação do suplente ou a eleição para completar o mandato, nos casos previstos no inciso 12 do artigo 13 desse regimento, tá? Só para a gente esquematizar aqui, ó, tem gente tendo dúvida, né, desse tipo de situação, tá? É o seguinte, ó, falei, né, do órgão especial, esquematizando de novo, né? Eu tenho 25, aí os 13 por antiguidade, não é o caso, né, não é a referência do inciso 2º aí, tá, do artigo 15, tá? E nós temos aqui, ó, os 12 cargos que são eleitos, tá? Aí imagine o seguinte, surgiu uma vaga aqui, ó. Então aqui eu tenho a vaga que surgiu em virtude da aposentadoria, morte, enfim, aconteceu alguma coisa com um dos membros eleitos aqui, né, para o órgão especial, eleitos pelo Tribunal Pleno para o mandato de 2 anos. Aí aconteceu a vacância e resta ainda, por exemplo, 1 ano de mandato. Ora, em regra, quem que será convocado para completar o mandato do antecessor? O suplente. Ah, e se não tiver suplente? Eu tenho uma nova eleição. Só que o eleito vai ser simplesmente eleito para completar o mandato. Quando que esse aqui vai entrar em exercício? Aí eu vou para a regra do artigo 15, inciso 2º. Ele vai entrar em exercício na primeira sessão que se seguir a convocação do suplente, caso exista suplente, obviamente, né? Ou então, né? Ó, a primeira vaga, a convocação do suplente, ou a eleição para completar o mandato. Então, quando eu tenho eleição é porque não tinha o suplente, ou eleição para completar o mandato, nos casos previstos no inciso 2º do artigo 13 desse regimento, que é justamente, né, a convocação para exercício aqui, ó, de substituição dentre os 12. Só que não é mais uma substituição temporária, como a gente estava vendo anteriormente. Aqui eu preciso de alguém para completar o mandato do antecessor, tá? Então, por isso, o inciso 2º. E no inciso 3º, ó, na primeira sessão do mês de julho subsequente à eleição, no caso previsto no artigo 137 desse regimento. Marquem o artigo 15, inciso 3º. Eu tenho que lembrar o seguinte, ó, o mandato é de 2 anos para os membros eleitos do órgão especial. Só que eu tenho uma eleição que é simultânea. Tanto é que se eu tiver, né, a necessidade de fazer uma nova eleição para alguém completar o mandato, ele não vai ficar 2 anos, ele vai simplesmente completar o mandato. E aí eu tenho que lembrar que essa eleição acontece sempre, né, para todos os cargos de forma simultânea. E quando que eles entram em exercício? Ora, quando eles entram em exercício, eu tenho aqui o inciso 3º, ó, na primeira sessão do mês de julho, subsequente à eleição, no caso previsto no artigo 137 desse regimento, tá? Então aí eu estou falando da renovação normal
das 12 vagas, visto que o mandato é de 2 anos e eu tenho de 2 em 2 anos eleição para essas 12 vagas do órgão especial. Então a situação do inciso 3º, ela é completamente diferente da situação do inciso 2º, e é isso que tem gente que não está entendendo, tá? No inciso 2º, eu tenho uma convocação de um suplente ou a eleição de um novo desembargador simplesmente para completar o mandato do antecessor. Então, naturalmente, ele vai entrar em exercício quando? Na primeira sessão que se seguir a convocação do suplente ou a eleição para completar o mandato. Já no inciso 3º, eu estou falando da renovação natural das 12 vagas. Se o mandato é de 2 anos, de 2 em 2 anos, nós temos eleição no Tribunal Pleno, pelo Tribunal Pleno, para preencher as 12 vagas do órgão especial. Quando que esses eleitos, normalmente, no período normal da eleição, entrarão em exercício? Inciso 3º, na primeira sessão do mês de julho subsequente à eleição, no caso previsto no artigo 137 desse regimento, tá? Isso que é importante de perceber aí no artigo 15. Eu acredito que se o examinador for cobrar alguma coisa, é o inciso 3º, tá? Então lembrar que ele entra em exercício na primeira sessão do mês de julho subsequente à eleição, nos casos previstos no artigo 137 desse regimento, que é a eleição normal para as 12 vagas do órgão especial do TJ, tá? Então não se esqueçam desse detalhe. E por fim, artigo 16. A antiguidade no órgão especial regular-se-á pela antiguidade de seus integrantes no tribunal. Já comentei isso com vocês, tá? Não é o mais velho, não é o mais idoso, tá? Enquanto ser humano, tá? Eu tenho que lembrar que é o mais antigo na carreira, o mais antigo enquanto desembargador, tá? Então a ordem de antiguidade, a antiguidade no tribunal como um todo, sempre tem como referência a antiguidade enquanto desembargador e não o mais velho e o mais idoso, tá? Então, por isso, o artigo 16. A antiguidade no órgão especial regular-se-á pela antiguidade de seus integrantes no tribunal. Parágrafo único. Quando, no curso do mandato, o desembargador eleito para o órgão especial passar a integrá-lo pelo critério de antiguidade, será declarada a vacância do respectivo cargo eletivo e convocado o suplente para completar o mandato, tá? Eu sou o desembargador eleito, mas por uma aposentadoria aqui, nos 13 mais antigos, eu passo de desembargador eleito a ser um dos 13 mais antigos. Eu vou acumular 2 vagas? Não vou. Então, naturalmente, é declarada a vacância aqui. Convoca-se o suplente. Professor, e se não tiver suplente? Se não tiver suplente, faça uma nova eleição, mas simplesmente para completar o mandato, o restante do mandato ali, tá? Então, a questão óbvia, né? Se eu tô aqui dentre os eleitos e surge uma vaga aqui e eu automaticamente, pela ordem de antiguidade do tribunal, passo a ser um dos 13 mais antigos, ocorre a vaga para os membros eleitos. Convoca-se o suplente. Se não tiver suplente, faça uma nova eleição, mas simplesmente para completar o restante do mandato, ok? Então é isso que a gente precisa perceber para finalizar a composição e o funcionamento do órgão especial, tá? Do presente vídeo, não esquecer do caput do artigo 14. Mandato de 2 anos, admitida uma única recondução. É o ponto mais importante. E talvez, se o examinador perguntar, o artigo 15, inciso 3º. Os membros eleitos, para o órgão especial do TJ, pelo Tribunal Pleno, em regra, eles entram em exercício quando? Na primeira sessão do mês de julho, subsequente à eleição, tá? Então é isso que a gente tem, que nós podemos ter em termos práticos de cobrança, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, falando da composição e do funcionamento do Conselho da Magistratura.